Mas o Flamengo chegou tão perto, Felipe, que, cara, eu fico ali lamentando. Claro que tem si, mas o segundo tempo do Flamengo foi muito bom. Em nenhum momento o PSG ficou naquele ataque contra a defesa e só o PSG jogava. Isso não aconteceu. O Flamengo hoje conseguiu ir muito bem contra um poderoso europeu. O Luiz Henrique, técnico do PSG, rasgou elogios para o time do Felipe Luiz. Mas aí chegou nos pênaltis. Era o mínimo que eu esperava. O Flamengo aí justamente de igual para igual contra o PSG. E pênalti, todo mundo fala que é loteria, Não é no loteria. caso, mas não é loteria, é competência, né? E o Flamengo não teve essa competência nos pênaltis. Quando foi para os pênaltis, eu tinha certeza que o Flamengo seria o vencedor pelo Rossi. Todo o roteiro Rossi na final desse Intercontinental. O Rossi não foi bem durante a partida, foi para mim o pior jogador do Flamengo, teve o erro na saída de bola que ocasionou o primeiro gol, mas a bola já tinha saído. E também no gol da equipe do Paris Saint-Germain, o Rossi acabou espalmando para o Kvaratskhelia fazer o gol, né? Espalmou para o meio ali. A bola acho que nem chegaria para o jogador do Paris Saint-Germain, ela passaria dele e ele foi mal. E durante o jogo ele mostrou estar um pouco inseguro. Mas quando chegou nos pênaltis, eu falei, o Rossi salvou tanto o Flamengo nessa temporada que ele vai classificar o Flamengo. Até pegou um pênalti, né? Mas o desempenho e aí o goleiro, méritos para o goleiro, é claro, do Paris Saint-Germain. Mas os jogadores do Flamengo bateram muito mal as penalidades, né? A gente teve ali o Pedro, perdeu um pênalti. E esse foi o decisivo. Porque o PSG já tinha errado o anterior. Léo Pereira, quer dizer, todo mundo bateu mal do Flamengo, só com um acerto. E o Flamengo acaba ali ficando no quase. Mas eu fiquei pensando pela memória, qual foi o último time brasileiro que jogou ali com deu muita dificuldade para o europeu em uma final do Mundial. Palmeiras contra o Chelsea. O Palmeiras contra o Chelsea, mas eu acho que o Flamengo agora, ele supera aquele Palmeiras contra o Chelsea. Não, concordo. O Flamengo superou. O Flamengo contra o Liverpool não foi o Flamengo contra o Paris Saint-Germain. Não. O Liverpool jogou muito mais, apesar do jogo ter ido para prorrogação e o Flamengo perdeu na prorrogação. O Liverpool jogou mais do que o Paris Saint-Germain jogou nessa, né? O Paris Saint-Germain não jogou muito bem, mas não é porque o Paris Saint-Germain entrou desinteressado. O próprio Vitinha deu uma declaração falando, olha, a gente estava focado, um título importante pra gente. O Paris estava jogando, sabe aonde, Isa? Na casa do Paris Saint-Germain, né? Porque o Qatar é o principal patrocinador do Paris Saint-Germain. O governo Qatar é dono do Paris Saint-Germain. Então era importante para o Paris Saint-Germain, mas porque também o Flamengo se adaptou ao jeito do Paris Saint-Germain jogar. Não foi um Flamengo que a gente está acostumado a ver jogar aqui no futebol sul-americano, né? Foi um Flamengo adaptado ao Paris Saint-Germain que trouxe dificuldades. É claro, eu acho que o Paris Saint-Germain foi assim melhor do que o Flamengo, mas no final das contas, por um detalhe de pênaltis, o Flamengo não conseguiu o título. Era melhor para o Flamengo ter perdido, talvez por 2-1 na prorrogação, do que ter perdido dessa forma nos pênaltis. Mas vamos ao herói deste jogo, desta tarde de quarta-feira. Safonov brilhou. Olha lá, mapa de defesas disputadas no pênalti. Só pegou ali embaixo. Gente, olha os pênaltis do Flamengo. No meio, do lado direito, e 3 do lado esquerdo. Nota 8.5, uma defesa, 4 defesas em disputas de pênalti, 2 de 2 saídas do gol certas, um corte, 37 ações com a bola, 28 de 33 passes certos. Lembrando que esse goleiro na teoria era o terceiro goleiro, né? Porque o Donnarumma sai, vai pro City, foi uma opção do Luiz Henrique e ele usa o Chevalier. E nesse Mundial de Clubes, o Luiz Henrique simplesmente banca o Safonov e ele faz isso na final. E ele custou 40 milhões de euros. Ele veio do Krasnodar, da Rússia, goleiro russo de 26 anos. Chegou custando 40 milhões de euros para ser reserva do Donnarumma. Não é o titular do Paris Saint-Germain, só 4 jogos nessa temporada. E é o cara que realmente fez a diferença. Eu não botava fé nele, viu? Cara, é isso que eu ia te falar. O jogo inteiro eu fiquei olhando pra ele olhando pra mim. Eu falei, gente, esse goleiro não me passa nenhuma segurança e acho que ele não vai pegar nenhuma penalidade. Inclusive, ele nem é alto. Ele, assim, não esperava. Mas o Flamengo bateu muito mal. Olha esse pênalti do Luiz Araújo. Aliás, entrou mal demais. Não foi bem na partida, o Luiz Araújo.
Mas, é claro, ele tem muita competência, o goleiro, de acertar todos os cantos ali e fazer a defesa. Agora, Isa, que disputa ruim de pênaltis, né? Foi 2-1, terminou 2-1 a disputa por pênaltis, né? 4 pênaltis perdidos do Flamengo, é algo impressionante. O Dembélé, melhor do mundo, eleito ontem pela FIFA, bateu o pênalti daquele jeito. É inaceitável também, não só do lado do Flamengo. O Rossi até falou, ele tinha uma toalha ali da forma que os batedores do Flamengo batem. Você vai me dizer que o Léo Pereira bate no meio daquele jeito sempre? Se bater, tá na hora de treinar mais vezes, porque esse ponto realmente me decepcionou. Foi o que eu te falei, talvez um 2-1 ali ficaria mais ameno, mas o Flamengo esteve muito perto de conquistar esse bicampeonato mundial. E é isso que eu não perdoo, porque a defesa, Felipe, fez um jogo muito bom. Varela comeu a bola, Alexandre comeu a bola. Bem. E lá na frente, acho que o Gonzalo Plata foi um dos Nossa, foi guerreiros. Uma surpresa até o Gonzalo Plata ali, começando como titular a partida, né? E dando ali trabalho, né? Ele criou alguma grande oportunidade? Não foi isso, mas é um cara que demonstrou ali força de vontade, aplicação tática. Foi bem, gostei do Plata no jogo de hoje. Vamos conferir a tela agora, porque apesar do vice-campeonato, o torcedor rubro-negro tem muito mais a comemorar do que lamentar nesse ano. Então vamos relembrar esse ano fantástico. Campeão carioca e da Taça Guanabara. Eu vou contar só um título, tá? São duas taças, mas é um título. Campeão da Supercopa do Brasil, eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, eliminado nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes, campeão da Libertadores, campeão brasileiro e vice da Copa Intercontinental, sendo que ele venceu 2 confrontos, né? O Derby das Américas e a Copa dos Desafiantes contra o Cruz Azul. Eles dão um troféu para isso, mas também não vale, né? Não vale nada. Não vale contar, né? Contando as taças mesmo, Carioca, Supercopa, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. São 4 títulos para esse Flamengo, sendo que acho que o Brasileirão é um dos mais difíceis e da Libertadores também é o mais difícil. É um ano fantástico e nada sobre hoje apaga isso. Ele conquistou tudo o que ele poderia conquistar, com a exceção da Copa do Brasil, que ele foi eliminado, né? Como eu falo, tudo que ele poderia conquistar, porque contra os times europeus, tanto no Mundial de Clubes quanto no Intercontinental, a gente coloca os brasileiros, os sul-americanos, como azarões, né? Outra realidade. É outra realidade, mas tudo que ele poderia conquistar, Isa, o Flamengo conquistou. Uma temporada fantástica do Flamengo. É claro, o torcedor está triste ali, orgulhoso, acho que orgulhoso, mas triste porque faltou muito pouco para o Flamengo levantar o bicampeonato mundial. E aí, acho que teremos a continuidade do Felipe Luiz no ano que vem, o que é uma ótima notícia para o elenco. Mais dinheiro no caixa para contratações pontuais, mas o time está quase pronto, Felipe. São alguns ajustes ano que vem para um time que vai continuar brilhando e o Felipe Luiz tende a desenvolver ainda mais. Eu acho que o Flamengo tem mais chances de perder jogadores do que... eu falo perder jogadores, reformular o elenco de jogadores que não contribuíram tanto nessa temporada. E ali, quando você faz essa substituição, não por necessidade, tá? O time titular do Flamengo, eu acho que não precisa mudar o time titular. Não precisamos gastar 1 bilhão em reforços na próxima temporada. Mas precisamos ver a situação do Everton Cebolinha, talvez do Luiz Araújo, o Saul, que não colaborou, zagueiro, o Emerson Royal, que não foi muito bem. Então, são algumas posições que o Flamengo pode avaliar ali. Mas esse time já está pronto para disputar mais um brasileiro, mais uma Libertadores na próxima temporada e com favoritismo para ganhar. Felipe Luiz, o Flamengo vai ficar com ele, é claro, vai renovar o contrato do Felipe Luiz, dar um bom aumento salarial porque ele merece. Só que ele deixou uma boa impressão na Europa, né? Vai que aparece um gigante europeu, aí o coração dele pode balançar. Mas a gente tem que aguardar os próximos passos, porque a temporada dele foi fenomenal e com certeza deixou uma pulguinha ali atrás da orelha de técnicos pelo mundo e dirigentes também.